Boa tarde a todos. Eu sei. Essa quarentena mudou bastante a minha aparência. Mas fiquem tranquilos, pois, no mundo virtual, até mesmo uma vaca pode ter uma ou duas coisas para falar. Em tempos de corona, sobreviveremos juntos neste pasto virtual. Este é o Elite Lives. Sejam bem-vindos ao Café com Vaca. Falando de pasto, hoje vamos falar um pouco sobre tristeza. Pois é, esse não é um vídeo para os fracos de coração. Tanto faz se você já houver lido uma, duas ou 10 vezes, ou se esta será a sua primeira leitura. Você vai chorar com a obra que veremos mais adiante. Hoje teremos uma amostra da escrita do clássico Hans Christian Andersen. Não sabe de quem eu estou falando? Bem, sabe isso aqui? E isso aqui? Damares, corre aqui! Ou quem sabe isso aqui? Pois é, você pode não reconhecer de cara o nome do autor, mas a obra dele vive além do seu tempo, com adaptações e traduções. A fama de Andersen continua viva como a de um dos maiores escritores de contos infantis da história. Nascido em 2 de abril de 1805, na cidade de Odense, Dinamarca, Andersen teve uma infância muito pobre e sofrida. Guarde essa informação para mais tarde, ok? Mas isso não o impediu de correr atrás dos seus sonhos artísticos. Ele trabalhou como ator, cantor e poeta, mas seu grande legado realmente está na sua produção de contos. Foram mais de 170 histórias traduzidas em mais de 100 idiomas. É muita coisa. Andersen é tão o cara que o maior prêmio da literatura infantil mundial ganhou o nome dele. E quem entrega esse prêmio? Ah, só a rainha da Dinamarca. Pouca coisa. Mas como eu disse para vocês mais cedo, este é um vídeo com uma temática triste. Mais especificamente, a tristeza enquanto tema maior nas obras de Andersen. Estamos acostumados a lidar com contos de fada que beiram a fantasia e a magia, que beiram a aventura, que brincam com o lúdico. Mas, quando a gente lê Andersen, um dos elementos mais proeminentes é a apresentação da realidade através das lentes de uma tristeza que a invade por completo. E você deve estar se perguntando: Ué, mas por que tratar de algo como a tristeza em literatura infantil? A criança realmente deve ser exposta a esse tipo de conteúdo? E eu te respondo que, sem sombra de dúvidas, a literatura é uma das melhores portas que a criança pode abrir para encarar novos sentimentos. Ora, a literatura é como uma redoma segura. Tudo que a criança percebe através da literatura, incluindo sentimentos provenientes da mesma, são sugestões de sensações em um ambiente seguro. Em outras palavras, a criança passa a experimentar, através da ficção, uma realidade temporária. Sim, ela pode sofrer ou chorar lendo o que está exposto ali, mas é dentro de uma situação momentânea. Aquela realidade dura apenas enquanto as páginas são percorridas. E o mais interessante é que, ao experimentar essa tristeza do outro, a criança se espelha neste mesmo outro para encarar as tristezas reais que a aguardam no mundo real. Vimos isso em sala quando falamos sobre Lacan e o estágio do espelho. Para a criança, a sensação real provém de uma simulação fictícia. Ela irá sentir a tristeza resultante da ficção e aprender que isso pode acontecer a ela um dia. Esse mecanismo de aprendizagem
é ainda mais útil nesse estágio da infância, pois prepara a criança para lidar com a realidade em momentos posteriores, espelhando-se nas situações que ela experimentou outrora. Dito isto, é chegada a hora. Vamos ao prato principal. O conto que leremos hoje é A Pequena Vendedora de Fósforos, publicada por Andersen em 1845, com tradução de Tâmara Queiroz, do original dinamarquês meu dinamarquês tá um pouquinho enferrujado. Enfim, preparem o coração, lá vamos nós. E eu vou fazer a minha voz de vaca locutora a partir de agora. Era véspera de ano novo. Já estava escurecendo e fazia um frio intenso com a neve caindo. Mas a despeito de todo o frio e da neve e da noite que caía rapidamente, via-se uma menininha descalça e de cabeça descoberta. Bem, é verdade que estava usando chinelos quando saíra de casa, mas os chinelos eram muito grandes, pois eram os que sua mãe usava, e escaparam-lhe dos pezinhos gelados quando atravessou correndo pela rua para fugir de duas carruagens que vinham em disparada. Não foi possível achar um dos chinelos, pois o outro fora apanhado por um rapazinho que saiu correndo, gritando que aquilo ia servir de berço aos seus filhos quando os tivesse. A menina continuou a andar, agora com os pés descalços e gelados. Levava no avental velhinho uma porção de pacotes de fósforos. Tinha na mão uma caixinha. Não conseguira vender uma só em todo o dia, e ninguém lhe dera sequer um níquel. Assim, esmaecendo de fome e de frio, ia se arrastando penosamente, vencida pelo cansaço e desânimo. Parecia a imagem viva da miséria. Os flocos de neve caíam pesados sobre os seus lindos cachos dourados que lhe emolduravam graciosamente o rosto, mas para a menina nisso nada valia, nem lhe era importante. Pelas janelas das casas, via as luzes que brilhavam lá de dentro. Sentia-se na rua um cheiro bom de ganso assado. Ora, era a véspera de ano novo. Isso sim, ela não esquecia. Achou um canto, formado pela saliência de uma casa, e acocorou-se ali, com os pés encolhidos para abrigá-los ao calor do corpo. Mas cada vez sentia mais e mais frio. Não se animava a voltar para casa, porque não tinha vendido uma única caixinha de fósforos e não ganhara sequer um níquel. Era certo que levaria uma sova do pai por nada ter vendido, e em sua casa era quase tão frio quanto ali, pois só tinha o teto para proteção, e ainda assim o vento entrava uivando, apesar dos trapos e das palhas com que lhe tinham tapado as enormes frestas. O frio era tanto que as mãozinhas estavam gélidas, endurecendo de frio. Quem sabe se acendesse um fósforo ajudasse a aquecer? Se animasse a tirar ao menos uma da caixinha e riscá-lo da parede para acendê-lo. Puxou um da caixinha. Rec. Como estalou e faiscou antes de pegar fogo. Surgiu uma luz bem clara e parecia mesmo uma vela quando abrigou o fogo com a mão. Sim, era uma vela bem esquisita aquela. Pareceu-lhe que estava sentada diante de uma grande estufa de pés e maçanetas de bronze polido. Ardia nela um fogo magnífico que espalhava suave calor. E a meninazinha ia estendendo os pés enregelados para aquecê-los. Mas apagou-se o clarão. Sumiu-se a estufa, tão quentinha, e ali ficou ela no seu canto gelado, com um fósforo apagado na mão. Só via a parede escura e fria. Riscou outro fósforo. Onde a luz batia, a parede se tornava transparente como um véu, e ela via tudo dentro da sala da casa. Estava posta a mesa. Sobre a toalha alvíssima como a neve via-se fumegando entre toda aquela porcelana tão fina, um belo ganso assado,
recheado de maçãs e ameixas. Mas o mais surpreendente de tudo foi que o ganso saltou do prato e, com a faca e o garfo ainda cravados nas costas, foi indo pelo assoalho direto à menina. Mas naquele instante, o fósforo apagou e ela tornou a ver somente a parede fria e úmida na noite escura. Riscou o outro, e aquela luz resplandecente viu-se sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era muito maior e mais decorada do que aquela que vira no Natal passado, ao espiar pela porta de vidro da casa do negociante rico. Entre os galhos, milhares de velas fulguravam, além dos cartões coloridos como os que via em vitrines. Ela contemplava tudo aquilo. A menininha estendeu os braços diante de tantos esplendores. E então o fogo apagou. Todas as luzinhas da árvore de Natal foram subindo, subindo mais alto, cada vez mais alto, e de repente ela viu que eram estrelas que cintilavam no céu. Mas uma caiu lá de cima, deixando uma risca de fogo reluzente no caminho. Alguém morreu, disse a pequena vendedora de fósforos. Sua avó, a única pessoa que a amara no mundo e que já estava morta, lhe dizia sempre que quando vimos uma estrela cadente no céu, é um sinal de que uma alma está subindo para Deus. Riscou mais um fósforo na parede, e desta vez foi a avó quem lhe apareceu, a sua boa avó, sorridente e amorosa no esplendor da luz. Vovó! Gritou a pobre menina. Leva-me contigo. Sei que quando o fósforo se apagar, vais desaparecer, como sumiram a estufa quente, o ganso assado e a linda árvore de Natal. E a coitadinha pôs-se a riscar na parede todos os fósforos da caixa para que a avó não se desvanecesse. Eles ardiam com tamanho brilho que parecia dia, e nunca ela vira a vovó tão grandiosa nem tão bela. E ela tomou a neta nos braços, e juntos voaram, em um ralo de luz e esplendor, mais e mais alto, longe da terra, para um lugar onde não há mais frio, nem fome, nem sede, nem dor, nem medo, porque elas estavam agora com Deus. Na madrugada seguinte, a menina jazia sentada no canto entre as casas, com as faces coradas e um sorriso refrigério nos lábios. Morrera de frio na última noite do ano velho. O novo ano iluminou o pequenino corpo, ainda sentado no canto, com a mãozinha cheia de fósforos queimados. Sem dúvida ela quis aquecer-se, diziam os passantes. Ninguém pudera imaginar que lindas visões ela tivera, nem em que glória e júbilo tinha entrado com a velha avó para a felicidade do ano novo. Ok, ok. Eu não estou chorando, ok? Ok, estamos todos aqui ainda? Sim. Ótimo, respira fundo. Como foi a experiência para vocês? O tema da morte nunca é fácil de lidar, mas é ainda mais delicado para crianças que não conseguem ainda conceber a noção da morte como algo palpável. Na obra de Andersen, toda a noção de vida e morte é concebida de maneira delicada, quase doce, de modo a representar à infância noções iniciais, fictícias, que fossem capazes de espelhar a realidade, que, por mais dura que pudesse ser, há de acontecer em algum momento das nossas vidas. A sociedade dividida é outro tema importante dessa leitura. Como eu havia mencionado mais cedo, por conta de sua origem pobre, Andersen foi capaz de retratar a dura realidade a qual a criança vendedora de fósforos é subjugada. A família destruída, a falta de condições, a busca por sobrevivência. Todos são aspectos atuais e principalmente humanos. Por lidar com essas representações da humanidade, a obra torna-se atemporal. A pintura da realidade salta no delinear dessas palavras. A tristeza de Andersen é catártica para adultos e apreciativa para as crianças. Há a gravidade da situação,
mas a mesma é atenuada em algum grau pela sinestesia simbólica do paraíso apresentado à criança dentro da obra e, por conseguinte, ao jovem público leitor. Sim, a morte causará dor e tristeza, mas sempre haverá uma luz no fim da jornada, sempre haverá um resquício de esperança na derradeira escuridão. E Anderson, maestro deste conto e da temática, nos brinda com uma ficção que espelha a realidade para jovens e adultos, preparando os corações para a vida real, através do mundo criado dentro da literatura. Por contos como A Pequena Vendedora de Fósforos, descobrimos a excelência de Anderson e um dos grandes motivos pelos quais ele é conhecido e considerado um dos grandes escritores da literatura infantil. Bem, isso é tudo que temos para hoje. Agradeço a todos por acompanhar até aqui e sugiro que busquem as demais obras de Anderson para embarcar neste mundo particular que ele oferece. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo se você gostou. E nos vemos na próxima sessão do Elite Lives. Abraços da vaca e tchau!